Fala, torcedor tricolor! Se você é Bahia, tá no lugar certo. Aqui é o seu espaço, a sua casa, o seu canal de confiança. Já chega mais, se ajeita aí, porque o papo de hoje tá daquele jeitinho que a gente gosta. Provocação, reforços, bastidores e, claro, aquele pré-jogo quente da Libertadores. E olha, tem muito o que comentar. Vamos começar com uma pergunta que rolou nos bastidores e que virou uma baita provocação. O Cerro Largo é mais forte que o Náutico? Pois é, essa foi a comparação feita pelo treinador do nosso rival, o Vitória. E meu amigo, ele pode até ter tentado menosprezar o Boston River, mas a realidade veio como um tapa de luva. O Boston River bateu o Cerro Largo e o Cerro Largo foi lá e atropelou o Vitória. Foi no Barradão mesmo, sem dó nem piedade. E pra completar, teve zoeira no vestiário, teve imitação de galinha e tudo. É o tipo de coisa que não dá pra inventar. O Cerro Largo mostrou quem manda e ainda saiu rindo da cara dos caras. E nesse cenário, o Carpini, técnico do Vitória, bem que podia dar uma segurada, né? Porque quem fala demais, mas vamos falar do que interessa. O nosso Bahia. E o assunto agora é reforço. Sim, o Bahia segue de olho no mercado e dois nomes pintaram com força nos bastidores. Um deles é o zagueiro Jubal, jogador experiente, 31 anos, quase 2 metros de altura, atua na França no time do Auxerre. Revelado pelo Santos, passou por Portugal e agora brilha no futebol francês. E brilha mesmo, viu? Segundo os dados do SofaScore, ele é simplesmente o zagueiro com a melhor nota do campeonato francês. Não é pouca coisa não. Fez 6 gols. É titular absoluto. E olha só o detalhe, em junho o contrato dele acaba. Isso mesmo, fim de contrato. Ou seja, pode vir pro Bahia de graça. É o tipo de oportunidade que o nosso diretor de futebol adora. Jogador em fim de contrato, bom desempenho, posição carente, é quase irresistível e não para por aí. Outro nome que apareceu foi o do jovem volante Zé Lucas, do Sport. O Bahia estava monitorando o garoto, que tem apenas 17 anos, mas já joga como gente grande. Tanto que o Sport, com medo de perder o atleta, agiu rápido. Renovou o contrato dele até 2028 e dobrou a multa rescisória para 100 milhões de reais. Sim, 100 milhões! Valor que praticamente afasta qualquer tentativa de contratação nacional. Para clubes de fora, a multa continua sendo 50 milhões de euros, o que ainda é muita coisa, mas não tão fora da realidade europeia. O garoto ganhou destaque após ser capitão da seleção sub-17 campeã da Copa Sul-Americana. E o Grupo City, que comanda o Bahia, tá de olho nele também. Já houve até consultas informais, mas pelo visto, agora vai ser bem mais difícil tirar o Zé Lucas de lá. Agora vamos voltar nosso olhar para a Libertadores. Hoje tem Bahia em campo. O tricolor enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia em mais um jogo decisivo rumo às oitavas de final. O grupo tá equilibrado, os adversários são fortes e cada ponto vale ouro. Vencer em casa é fundamental, principalmente porque depois o Bahia vai ter que encarar 2 jogos fora nos 3 últimos confrontos da fase de grupos. A Fonte Nova vai ferver e o apoio da torcida será essencial. O Atlético Nacional é um time cascudo. Deu trabalho para o Internacional lá no Beira-Rio, mesmo com a derrota por 3-0. Foi um jogo equilibrado até a expulsão do jogador Inestrosa, que vinha sendo destaque. Mesmo com 1 a menos, os colombianos mostraram organização e força. E hoje, contra o Bahia, eles também precisam do resultado. Ou seja, vem jogo grande por aí. É confronto de escola sul-americana, daquelas partidas que respiram Libertadores. O Bahia vai ter mudanças no time? Marcos Felipe volta ao gol, já que Ronaldo está lesionado. Na defesa, temos Gilberto na direita. A dupla de zaga com o Davi Duarte e Canu, que tá fora, então deve ser substituído, e Juba na esquerda. No meio, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro dão a sustentação e a criatividade. No ataque, Ademir, Lucho Rodrigues e Eric Pulga prometem velocidade e agressividade. O técnico Rogério tem buscado formar o time com inteligência tática, usando bem os laterais e as movimentações internas.
Quando o Bahia ataca, é quase sempre no 3-2-5 ou 3-2-3-2, dependendo da movimentação. Os jogadores sabem se adaptar e entender o que o treinador quer. E, atenção, o Bahia precisa ser letal. Tem que aproveitar as chances, não pode bobear. Nos jogos anteriores, o time até criou, mas teve dificuldade em transformar domínio em gol. Hoje não pode ser assim. É Libertadores, é jogo grande, é confronto direto e a fonte nova cheia. Tem que jogar junto com o time. Então segura essa ansiedade aí, torcedor. Porque hoje é noite de Bahia em campo. E com fé em Deus, a gente vai sair de lá com mais 3 pontos e um passo gigantesco rumo à classificação. Já sabe, né? Se é Bahia, tá no lugar certo. Aqui é Bahia, aqui é coração tricolor batendo forte. Fica ligado porque esse jogo promete! E como se não bastasse toda a emoção da Libertadores e o mercado pegando fogo, tem também o impacto que essa sequência de jogos vem trazendo pro elenco do Bahia. O técnico Rogério tem se desdobrado para montar o time ideal a cada partida, ainda mais agora com as lesões se acumulando. O caso do Canu, por exemplo, preocupa bastante. Um zagueiro que vinha sendo titular e transmitindo segurança, mas que agora está fora de combate por tempo indeterminado. Isso força o treinador a improvisar ou a apostar em opções que, sejamos sinceros, ainda não mostraram a mesma solidez. É aí que entra ainda mais a urgência por reforços, principalmente no setor defensivo. E o nome do Jubal, que a gente falou agora há pouco, se encaixa perfeitamente nesse cenário. Um cara rodado, experiente, que conhece o futebol brasileiro, já jogou em Portugal, tá muito bem na França, com ótimos números e pronto para chegar sem custos. Isso para um clube que precisa equilibrar o caixa e ao mesmo tempo manter um elenco competitivo é ouro. E não é só pelo currículo, mas pela fase atual. O cara tem a melhor nota entre os zagueiros do campeonato francês no SofaScore, participou da maioria absoluta dos jogos da temporada, fez gol, foi líder em desarmes. E o melhor, tem contrato acabando. A chance tá aí na mesa. Basta o Bahia acelerar, mostrar que quer e fechar negócio. Outra questão que entra nessa equação toda é o estilo de jogo que o Rogério tá tentando implementar. Ele quer um time que saiba propor o jogo, que tenha posse, que envolva o adversário, mas para isso funcionar bem, precisa de jogadores versáteis, principalmente nas laterais e no meio-campo. Gilberto e Juba são peças importantes nesse sistema. Gilberto, quando sobe, dá amplitude pela direita. Já o Juba é aquele lateral que sabe armar, que pode virar um meia em determinadas fases do jogo. Isso permite ao Bahia atacar com 5, às vezes até 6 jogadores, criando superioridade nas beiradas e confundindo a marcação rival. Mas esse estilo exige muita leitura de jogo e não dá para contar com todo mundo entendendo isso do dia para noite. Por isso nomes como Everton Ribeiro e Jean Lucas são fundamentais. Eles são o cérebro do time. São os caras que pensam o jogo, que organizam, que dão o ritmo. E aí entra também o Eric Pulga, que tem ganhado espaço e mostrado que pode ser uma peça-chave nesse novo Bahia. Rápido, inteligente, com faro de gol. É o tipo de jogador que, mesmo não sendo aquele nome de peso, pode ser decisivo em partidas como a de hoje. E falando em decisão, o torcedor sabe que a Fonte Nova, cheia, tem um peso especial. É diferente. O clima empurra o time, intimida o adversário, cria uma atmosfera que só quem viveu sabe. Contra o Atlético Nacional, isso vai ser fundamental, porque o time colombiano é traiçoeiro, joga bem fora de casa, sabe explorar os contra-ataques e é perigosíssimo nas bolas paradas. E mesmo com a expulsão naquele jogo contra o Internacional, eles mostraram que não vieram para passear na competição. É um time que joga, que pressiona, que marca forte. Então o Bahia precisa ter muita concentração, especialmente nos minutos iniciais, que costumam ser mais intensos. É importante também destacar como a competição está embolada. Qualquer vacilo pode custar caro. Um empate em casa, por exemplo, já deixa a classificação mais complicada, porque os jogos fora são sempre mais difíceis, especialmente no mata-mata sul-americano, onde cada detalhe faz diferença. O grupo do Bahia é equilibrado, não tem saco de pancadas. Todo mundo pode vencer todo mundo. Então, cada jogo é uma decisão. E hoje, mais do que nunca, é um daqueles dias que separam os que querem dos que realmente acreditam. É dia de ir pra cima, de mostrar força, de fazer valer o mando de campo.
Outro ponto que merece atenção é o comportamento do time nos momentos de pressão. Em alguns jogos, o Bahia mostrou certa fragilidade emocional quando saiu atrás no placar, e isso precisa mudar. Libertadores é competição de nervos, é jogo que você precisa saber sofrer. Precisa manter a cabeça no lugar, mesmo quando as coisas não saem como planejado, e essa maturidade tem que vir não só dos veteranos, mas também dos mais jovens, que vão sendo testados e precisam responder com atitude e coragem. O que deixa o torcedor animado é ver que, aos poucos, o time vai ganhando uma identidade. Não é um elenco perfeito, longe disso. Mas é um elenco que começa a entender a filosofia do técnico, que se entrega, que busca soluções. A chegada dos reforços no início da temporada deu um gás. Sim, mas agora é hora de reforçar ainda mais. A janela do meio do ano vem aí e é a oportunidade perfeita para ajustar o que precisa. Trazer peças pontuais e corrigir as falhas que ficaram evidentes até aqui. E falando em falhas, uma delas tem sido a bola aérea defensiva. O Bahia vem sofrendo muito nesse tipo de jogada e isso preocupa. Por isso que a chegada de um zagueiro como Jubal, alto, forte, bom no jogo aéreo, pode ser um divisor de águas. Além disso, ele ainda oferece aquele plus ofensivo, já que sabe marcar gols. Isso muda o panorama de um jogo apertado. Em Libertadores, uma bola parada pode ser o que define a classificação. Enquanto isso, a torcida vai fazendo sua parte, cantando, apoiando, cobrando quando precisa, mas sempre presente. E isso é o que torna o Bahia diferente. É uma torcida que vive o clube, que entende o momento, mas que também exige, porque o Bahia hoje faz parte de um projeto maior. O grupo City está aqui, investe, observa, e isso exige resultados, exige organização, exige performance. Não dá mais para pensar pequeno. Cada passo precisa ser calculado, cada reforço precisa ser certeiro. Então, torcedor, hoje é o dia de vestir a camisa, erguer a bandeira e empurrar o time. Porque esse jogo pode mudar o rumo da temporada. Pode ser o divisor de águas entre um time que apenas participa da Libertadores e um que realmente briga por algo grande. E a gente sabe, quando o Bahia quer, quando a torcida compra a ideia, quando a fonte treme, é difícil segurar. Hoje, tudo isso precisa entrar em campo, junto, porque o adversário é duro, o jogo é grande e o desafio é real. E por isso, cada grito, cada palpite, cada superstição vale. Que venha o Atlético Nacional, que venha mais uma noite de Libertadores, que venha mais um capítulo dessa história que a gente está escrevendo com suor, com raça e, claro, com aquele amor incondicional pelo nosso tricolor. O Bahia é muito mais que um time, é emoção, é paixão, é fé. E hoje, com fé em Deus, a gente sai da Fonte Nova com o coração cheio e os 3 pontos na conta. Porque se é para sonhar, vamos sonhar alto, vamos juntos, vamos Bahia! Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Em uma movimentação que tem chamado a atenção dos torcedores de todo o Brasil, Michael, o habilidoso atacante que estava no Flamengo, assinou um contrato de 4 anos com o Sport Clube Bahia. O anúncio, confirmado na última quarta-feira, marca um momento significativo tanto para a carreira do jogador quanto para as ambições do clube nordestino. Michael ganhou destaque no futebol brasileiro com suas atuações eletrizantes pelo Flamengo após uma boa temporada no Goiás. E Jamel no Flamengo, ele mostrou uma velocidade impressionante, dribles incisivos e uma visão de jogo apurada, características que conquistaram os torcedores do Maracanã. Apesar de algumas lesões e da forte concorrência por uma vaga no time titular, os lampejos de sua habilidade foram momentos marcantes durante sua passagem pela equipe. O Bahia, clube com uma história rica e uma torcida apaixonada, busca reforçar seu elenco para retomar seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. A contratação de Michael faz parte de uma série de investimentos estratégicos feitos pelo clube para alcançar seus objetivos de voltar a competir em alto nível. O contrato de 4 anos demonstra a confiança do Bahia no potencial do jogador.
para impactar a equipe de forma positiva e regular. Para Michael, a mudança representa tanto um novo começo quanto um desafio. Deixando o glamour de um Flamengo em busca de títulos, ele assume agora um papel de destaque no Bahia, com a responsabilidade de ser uma das principais figuras do time. O técnico Anderson Moreira, conhecido por seu estilo de jogo dinâmico e ofensivo, se mostrou entusiasmado com a chegada do jogador. Moreira acredita que as características de Michael, com sua capacidade de jogo rápido pelas beiradas do campo, irão se encaixar bem no estilo de jogo do Bahia, criando oportunidades tanto como titular quanto como opção de impacto durante as partidas. A torcida em Salvador já demonstrou grande apoio ao novo contratado. As redes sociais do clube ficaram agitadas com vídeos das melhores jogadas de Michael, enquanto comentaristas locais especulavam sobre o impacto imediato que ele poderia ter no Campeonato Brasileiro. As expectativas são altas. Os torcedores do Bahia esperam que Michael repita suas melhores atuações e ajude o clube a conquistar uma vaga em competições continentais. Agora, o jogador precisa se adaptar rapidamente ao seu novo time e ao sistema tático de Moreira, o que será fundamental para o sucesso de sua temporada no clube. Os próximos meses serão cruciais, já que o Bahia começa sua caminhada no Brasileirão e o desempenho de Michael pode definir o rumo da equipe. Para um jogador que já brilhou no Maracanã, a oportunidade de mostrar seu talento em Salvador representa uma nova chance de se destacar no futebol brasileiro. Com a assinatura de contrato de 4 anos, Michael inicia um capítulo importante de sua carreira. Sua trajetória, que passou por Goiás, Flamengo e agora Bahia, reflete a perseverança e o espírito de superação que são marcas do futebol brasileiro. À medida que a temporada se aproxima, todos os olhos estarão voltados para o atacante, na expectativa de ver se ele conseguirá transformar seu enorme potencial em uma excelência constante e ajudar o Bahia a alcançar novos voos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!